Hoje eu vou trazer aqui a história de um homem, pai, casado, com problemas no relacionamento, porque ele tinha dificuldade de se posicionar dentro de casa, em dizer não, em se posicionar como homem, verdadeiramente. E isso desequilibrava a relação, né? Eles brigavam muito, e tanto o homem quanto a mulher vieram pedir ajuda. E olha só que interessante, né? A primeira coisa que ele diz, ele falava assim: eu quero cuidar muito da minha mulher. Muito, 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 né? E eu quero cuidar dela porque a família dela foi muito disfuncional. E a minha é uma família mais estruturada, né? Eu sempre tive meu pai e minha mãe por perto, meus irmãos. Todo mundo é muito organizado dentro de casa. Então, eu sou mais o cuidador. Eu falei, vamos ver o que o campo traz. Escolhe um bonequinho e o primeiro bonequinho que ele me traz é um boneco feminino. Eu falei, muito bem. Você entra no campo a partir de uma figura feminina. Não olhe isso com um julgamento sobre você, não quer dizer nada de gênero, mas você atua na família realmente a partir da sua energia feminina, não a partir da sua energia masculina. Isso desequilibra o casal, gente. É básico. Agora, por que você está nessa energia feminina? Isso é muito inconsciente. Ninguém está despolarizado porque quer. E daí vai entrando. Ele coloca o pai, assim, coloca o papai dele aqui. O papai dele olha para fora de casa. A mamãe dele aqui, a mãe dele assim, aqui atrás, numa tristeza profunda, 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 profunda. E aqui, o pai dele, eu peço para ele colocar um outro boneco. O pai dele olha para uma mulher que realmente estava caída. E ele também olha para uma criança. Aqui. E aqui a constelação começa a se configurar. A mãe dele triste, a mãe dele melancólica. E o pai com um olhar para fora do elo familiar. E ele conectado a toda essa história, todo esse drama aqui. Ele estava preso nessa condição aqui, por isso que ele estava numa energia mais feminina. Aqui se desenrola uma história que o pai teve uma outra família. Uma família com uma outra mulher e um filho com uma outra mulher. E ele, como filho, olhou para essa mulher excluída. A mãe não sabia de nada a princípio, né? A constelação nunca traz uma história bonitinha. E ele me disse assim, olha, eu sempre tive a sensação de ter mais um irmão. Sempre tive a sensação de ter mais um irmão. Meu pai é tão bom para mim, né? Minha mãe é tão bom. A gente sempre tão unido, sempre tão feliz. Mas eu sempre tive a sensação de mais gente na família. Eu falo, a alma sabe. A alma sabe que tem mais coisas por trás. Ele falou, eu sonho com meu irmão, eu converso com ele. O inconsciente sabe. Porque tudo que pertence, nossa alma já sabe. E daí ele consegue liberar essa mulher, essa condição de ser, né, de precisar ser incluída. E ele se desconecta disso, consegue trazer a fúria de volta, a fúria de homem de volta, e olha para a esposa, e depois ele pede muita desculpa para a esposa, e eles conseguem se desconectar dessa versão antiga, né? Desses problemas do pai que não foram resolvidos pelo pai, que o pai não olhou, esse segredo do pai, essa tristeza da mãe. Ele se desconecta desses problemas dessa família de origem. Ele consegue olhar para a esposa e volta aquele fogo da paixão, e volta o fogo do tesão, e volta a maturidade desse casal que consegue empurrar todo esse drama para lá
E a gente derruba mesmo isso aqui, porque isso pertence à família de origem e não a esse casal que está impactado pelo drama da família de origem por um olhar cego, por um olhar de amor cego, por uma fidelidade, né, de dor, porque o pai não resolve, né? A mãe não olha. E aqui fica todo mundo emaranhado e trazendo esse sofrimento para dentro da família que ele construiu, né? Uma vez liberado, uma vez incluído, todos liberados, né? Ele me disse assim, eu procuro meu irmão. Falei, claro. O que eu faço com esse segredo? Falei, você guarda no seu coração. Depois da constelação é capaz que isso venha à tona de alguma forma, com respeito, né? Porque é um segredo do seu pai, um segredo da sua mãe. Mas uma constelação nunca deixa barato uma história como essa. As coisas vêm à tona. Se ela tiver que vir à tona, ela vem. Se ela tiver que ser segredo, ela continua segredo. Mas procure o irmão. Porque a alma quer pertencer à história de que é a história da sua família, né? Não interessa se é só do pai, só da mãe, é irmão. E assim, gente, acontecem com muitas famílias, né? Amor. Irmão é irmão. Existe um amor entre os irmãos que é muito forte, né? E tudo que é excluído, tudo que é segredo, precisa ser compensado depois. E olha, capaz de destruir um novo casamento, né? E quem paga o preço dessa compensação? Os filhos, o relacionamento. Muitas vezes quem paga o preço é o negócio dessa família. Muitas vezes quem paga o preço é a própria saúde. Então, o que fica de conselho, né? É lógico que moralmente é muito difícil para um homem encarar, né, que ele se apaixonou por uma outra mulher, para ele encarar que ele teve uma outra família, né? Porque ele precisa ser moralmente correto e falar para essa primeira esposa e para os filhos que ele foi frágil e se apaixonou por outra pessoa. Mas isso tem um preço a ser pago. Então é melhor pagar esse preço do que isso gerar consciência, gerar consequências. Que quem vai pagar essas consequências é seu próprio filho, né? Então, no caso de deslizes, né, de amantes, isso tudo já pertence ao sistema, não tem como. E os filhos vão padecer por conta desses deslizes dos pais, né? Isso exige compensação. A gente fala que é a consciência arcaica, não dá para esconder debaixo do pano, não dá. Mas nesse caso era uma outra família, com filhos e tudo mais, né? E aí eles foram liberados, né? A gente solta, né? Depois da constelação, espera que eles se resolvam. Agora, um homem tomado da sua virilidade, tomado da sua fúria, uma fúria saudável, que toma atitude, que toma força e olha para a esposa definitivamente como um homem pluralizado no seu masculino, né? Que lindo, que bênção.